É isso aí, pessoal, entrando ao vivo com vocês aqui do estúdio. Hoje a gente tá com convidados, né, para a gente poder bater um papo sobre uma situação que é muito preocupante para todos, né, que é a questão da violência doméstica. E eu vou iniciar aqui apresentando o meu parceiro que está aqui comigo, o meu amigo Dan. Se apresente, Dan. Salve, salve todos os navegantes que se fazem presente aqui mais uma vez no nosso Duplo Impacto, nosso podcast com a intenção de comentar assuntos momentâneos e de relevância também, né, Jefferson? Queria agradecer os nossos convidados que estão aí e os nossos espectadores. E já vamos convidando as pessoas a estarem compartilhando esse vídeo e também quem tiver interação, mandar perguntas. Pessoal, a gente tinha iniciado a transmissão para o Instagram e eu tirei a transmissão do Instagram. Ela vai ficar só na imagem da live aí. Então, você que tá tentando achar no Instagram aí, chama aí pra live no Facebook, fala, corre no Facebook, eles estão transmitindo lá no Facebook. E já vamos aqui conversar com o nosso convidado aqui, Cabo Vieira, e a Nayara Oliveira, que foi vítima de violência doméstica aí. Vieira. Pois é, Jefferson, Dan, Nayara, todos que nos acompanham aí, né, pelas plataformas do Sputnik, Voz do Povo. Acho que hoje vai ser uma noite que nós vamos colocar para fritar, né, Jefferson, um assunto aí muito importante, realmente algo que vai esclarecer muitas dúvidas, né, e a gente vai também usar esse espaço aí para utilidade pública. Exatamente. Nayara, conversa com nós, seja muito bem-vinda aqui no Sputnik Voz do Povo. É uma satisfação te receber. A gente lamenta muito o que você viveu nos últimos dias e você que virou destaque nacional. Não tem uma mídia brasileira que a Nayara Oliveira não apareceu nessa semana. Conversa com a gente, saúde do público de casa. Boa noite a todos. Infelizmente é um caso que não só aconteceu comigo, mas também vem acontecendo com muitas mulheres, não somente aqui na nossa cidade, mas também em todo o Brasil. E realmente é um assunto que a gente tem que levantar a bandeira, porque, querendo ou não, é um assunto que, por mais que seja divulgado e trabalhado em cima, a gente não consegue atender todo mundo, né? É isso aí. Ô Dan, é uma situação que é um tratado difícil, né? Da gente até se posicionar em relação a esse tipo de violência, né? E a gente espera muito da justiça uma punição pesada, porque é uma mulher do outro lado e tem toda a questão do respeito que a mulher merece e que a lei tem que garantir, né, Dan? Em contrapartida, tem a sociedade que ainda é um pouco machista, né, Jefferson? A gente para ver, é igual, como diz, a caça às bruxas. Falam que não existe, mas a gente sabe que existe. Então, é um assunto que muita gente fala, ainda continua em repercussão, mas nesse momento, quando nós estamos aqui, tem uma mulher talvez sendo vítima de abuso. Então, o nosso foco aqui hoje é tentar instruir, tentar mostrar para as mulheres como agir, como se impor nessa situação e tendo a Nayara como uma guerreira, né? Porque ela passou por isso, ela peitou isso e está aí mostrando que sim, tem como lutar e enfrentar esse problema. Esse aí, ô Vieira, fala um pouquinho pra gente aí. Eu vou aproveitar você falando aí, dá uma ligada na sua iluminação aí. A respeito desse tipo de crime, Vieira. Então, Jefferson, a questão da violência doméstica, ela hoje desponta como um dos crimes que mais são rotineiros aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos dados assustadores, né? Eu até fiz questão de fazer uma breve pesquisa e isso, durante o período de pandemia, infelizmente acabou aumentando, viu? É uma situação muito triste a que você viveu, Nayara, mas a gente percebe que, infelizmente, tem explodido os casos aí na época da pandemia. Então, só para a gente ter ideia e quebrar um mito, Dan, que isso é algo que ninguém tem que interferir,
Só para a gente perceber, no Brasil, a cada 7 minutos existe uma quebradeira em uma casa. Mantém sempre o seu microfone Isso. próximo da... Então, a cada 7 minutos existe uma quebradeira em uma casa aí nesse país. De 5 em 5 minutos, uma ameaça de espancamento. E aí já é a violência, já é o início da violência, né? Tem gente que acha que a violência, Jefferson, é só o ciclo final. Quando há uma marca, um hematoma, a morte de uma mulher, e não é. Né? A violência é algo muito mais abrangente que a gente vai falar daqui a pouco. De 4 em 4 minutos, uma mulher fica trancada em casa e impedida de sair. Então, esses são dados atuais. A cada 3 minutos, uma mulher sofre uma ameaça à sua integridade física com arma de fogo. E a cada 9 minutos, uma mulher sofre algum tapa, empurrão, algum tipo de agressão realmente física. Né? E a cada 4 minutos, uma mulher é espancada. Então, são dados só para a gente entender o que é esse grave problema aí que, repito, na pandemia acabou se agravando. Ô, Nayara, é uma situação delicada demais, né? E você estava ali no shopping fazendo seu trabalho, a gente acompanha você, conhece seu trabalho, você é uma guerreira, né? Luta todo dia para poder vencer. Eu queria que você falasse para nós sobre a situação lá do shopping. Eu sei que é difícil para você reviver o momento, né? Você foi agredida em praça pública e a partir dali, porque você viveu 7 anos de um relacionamento abusivo, porque a gente tem histórico seu de violência dentro de casa, onde você já era vítima das situações dele, inclusive a gente teve acesso a um conteúdo que não foi divulgado, né? E com respeito a vocês, o conteúdo não foi vinculado, mas eu queria que você falasse, ali foi o ponto final de uma avalanche de situações que você vinha vivendo e falou, agora já não dá mais, aqui agora eu tenho que tomar uma atitude, porque mesmo separado ele rompeu o limite do respeito e continuou te agredindo, a situação que você vivia antes na sua vida quando casada com ele. Ali foi o divisor de águas, hoje é uma nova Nayara, explica para nós. Então, na verdade, quando eu tomei a decisão mesmo de denunciar, foi justamente para o bem-estar do meu filho, porque ele é uma criança de 1 ano e 2 meses e não merecia crescer convivendo com aquela agressividade e achar que aquilo é normal. Assim como muitas famílias que hoje devem estar passando por isso, e realmente eu tenho conhecimento, porque chegaram muitas mulheres me contando que os filhos presenciam isso, tem alguns que até intervêm e que acabam até sofrendo violência por parte do pai e na hora de ajudar a mãe. Na verdade, eu tomei uma decisão, já havia outros boletins de ocorrência antes desse fato. Infelizmente, aconteceu aquele episódio que hoje o Brasil inteiro já tem conhecimento. Realmente é um fato que eu não esperava, jamais passaria na minha cabeça que aquilo iria acontecer. E para mim seria mais um dia de visita. Como vocês sabem, cheguei ao shopping, onde que a menina pegou o Roosevelt para estar levando ele para o dia da visita. Eu já tinha conhecimento que eles iriam sair, poderiam estar indo para qualquer lugar. Só que não foi como eu imaginaria que seria. Não sei se você quer que eu relate novamente como foi o caso. Então pode ficar à vontade, né? Pode. Ela pegou o Roosevelt, estava numa loja gravando, ela pegou o Roosevelt e subiu no 2º piso. Chegando lá, segundo ela, ele começou a ofender com palavras de baixo escalão. Não sei se pode falar aqui, mas eu acho nem aconselhável. E falou que não iria entregar a criança e desceu as escadas correndo. Tanto que eu até fui criticada em alguns veículos, porque às vezes as pessoas só viram o fato quando já estavam lá fora. Igual ele desceu as escadas correndo, ela foi e me avisou que ele não iria entregar a criança, que eu tinha que ir atrás dela. Eu acho que uma mãe, que realmente é mãe, jamais iria deixar ou sequer pensaria 2 vezes. E eu fui atrás do meu filho, saí gritando, me devolve meu filho com as mãos estendidas para pegá-lo, e foi o fato que aconteceu.
Tanto que quem teve acesso às imagens internas do shopping consegue ver claramente que hora nenhuma eu parti para cima dele já com a intenção de agredi-lo. Porque se eu fosse agredi-lo, eu iria com as mãos fechadas. Eu não estaria com as mãos estendidas, abertas. Então, assim, teve algumas interpretações erradas, tanto que eu não sei se você já até tem o acesso às imagens internas, não sei se você vai passar ou não. O Fantástico também já passou um pedaço das imagens. Nela, claramente, a pessoa vê que ele estava ofendendo ela, que ele desceu correndo as escadas, tanto que na hora que eu saí da loja, eu saí tranquilamente mexendo no meu telefone, que eu estava gravando na hora. Aí, na hora que a menina falou, eu larguei o telefone na hora e saí correndo. Então, é um fato que muitas pessoas, às vezes, não viram e houve críticas e más interpretações em relação a isso, né? Ô, Vieira, é uma situação interessante, né? A gente realmente viu algumas críticas onde fala que ela partiu para cima dele. Como que ele quebrou uma medida protetiva se ela estava num shopping onde ela marcou a visita dele, não respeitando a própria orientação da medida protetiva. Eu queria que o Vieira falasse um pouquinho disso. Como que fica essa situação da medida protetiva? Ele tem que manter 300 metros, né, da Nayara. E a visita foi no shopping. Ele foi pro segundo andar, a Nayara ficou no primeiro ali. A questão dos 300 metros ela já cai por terra logo de início. Mas tem a tolerância também, né? Porque era uma visita e a situação se quebra no momento que parte para as agressões, porque perde qualquer razão, né? Ô, Vieira, fala para nós a respeito disso aí. Jefferson, eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Infelizmente, a gente nota que realmente nós temos uma sociedade extremamente machista. O que o homem que está aí do outro lado nos assistindo agora tem que entender? Na verdade, a Lei Maria da Penha ela foi criada no intuito de proteger um gênero, esse gênero feminino, né? E isso desde a antropologia, desde o início da existência humana, se percebe, né, que um gênero masculino ele tem sim, né, uma força física e uma série de situações, até de cromossomas, vamos dizer assim, que tem determinadas situações de vantagem sobre um gênero feminino. E isso, de certa forma, é mal interpretado, né? Aí eles vão falar que, às vezes, então isso é um pensamento machista. Não, isso é um pensamento que não tem como a gente fugir dele. Vou até abrir um pouquinho o leque aqui. Nós tivemos uma polêmica muito forte essa semana de uma atleta trans que competiu em competições femininas, né, e ela era do gênero masculino, e ela então bateu recordes, né, incomparáveis aí. Por que a gente está chegando nesse ponto? Exatamente para falar a respeito do caso especificamente aqui. A Lei Maria da Penha ela é clara. Mesmo que a mulher agrida o homem, ela, a partir do momento que ela leva o primeiro tapa de agressão, mesmo que ela tome iniciativa, a lei existe para proteger o gênero feminino. Então, isso cai por terra, realmente, qualquer tipo de alegação nesse sentido, né? Então, a gente tem que entender que, independente da questão da medida protetiva, dos 300 metros, né, houve agressão contra o gênero feminino, então, ponto final. Esse é um ponto fundamental que as pessoas têm que perceber. Então, só para citar um caso que eu presenciei, Dan, de um homem que foi atraído por uma mulher, e isso é uma situação que acho que serve até de alerta também. Esse homem, Jefferson, ele tinha uma medida protetiva contra ele, e a mulher, ela se via sempre ameaçada. Aí chegou um ponto que ela foi atraindo, puxando ele. Quando ela adentrou o Ministério Público, isso é um fato que aconteceu em João Pinheiro, ela então fechou o portão do Ministério Público e o homem estava a menos de 300 metros. E ele acabou então sendo preso dentro do Ministério Público aqui de João Pinheiro.
exatamente porque ele quebrou essa medida protetiva. No caso, especificamente, né, sendo um especialista em segurança pública, o que eu percebo? Não interessa, né, o que aconteceu no início das ações, né, com relação a Nayara. Não interessa. O que interessa é a agressão especificamente. Então, esse é um ponto que qualquer situação vai ser derrubada por terra, né, porque acaba que houve agressão contra o gênero feminino, ponto final. Não interessa aquilo que houve antes ou o pré-crime. Quando se fala em agressão nesse caso, nós estamos ressaltando a agressão física, né? Mas eu queria aproveitar o momento desse bate-papo, porque o nosso podcast é isso, é um bate-papo para a gente aflorar um pouquinho. E falar com a Nayara, foram 7 anos de relacionamento, correto, Nayara? 7 anos e meio. Eu vejo muitas pessoas julgar na internet, falar assim, mas se sofria esses abusos, por que não achou? Gente, as pessoas não vêm com placa de identificação nem com escrever na testa. Relata para nós um pouquinho, quando que você percebeu que estava vivenciando num relacionamento abusivo e quando você buscou a primeira ajuda? Para que, de repente, alguém que está nos ouvindo também se identifique, saiba distinguir isso. Na verdade, a mulher que está passando por abuso ou que passou sabe muito bem o que eu vou falar agora. O homem não vai já começar um relacionamento com agressividade por parte dele. Ele começa carinhoso, ele começa sendo aquele príncipe encantado. Ele te trata bem. A partir do momento que ele percebe que você já está apaixonada com ele, que você já está envolvida com ele, que ele começa a demonstrar alguns momentos de agressividade. Ele começa moderado, tem alguns que já vai mais agressivo, mas você começa a perceber que depois que você já está envolvida, ele já dá sinal. Então, assim, ele não vai agressivo logo de início. E o relacionamento abusivo funciona o seguinte, tem momentos bons? Tem. Ele te trata bem, ele acorda bem, ou às vezes ele te pede perdão, te pede desculpa, fala que vai mudar. São casos e casos, eu estou relatando no geral aqui para vocês terem uma ideia. Aí ele mantém aquele momento bom, aquele período feliz. Aí depois ele já amanhece com agressividade, com ofensas. Às vezes não é só com agressão física, é a psicológica também. E recentemente, né, Cabo Vieira, a violência psicológica também é crime, desde junho agora desse ano. E eu confesso para vocês que às vezes a ofensa dói mais do que se às vezes você tivesse ganhado um murro. Porque tem palavras e tem coisas que você ouve que aquilo ali você não esquece. Então, o relacionamento abusivo é feito de ondas, momentos bons, momentos ruins, vai para momentos bons. Então, por isso que a dificuldade da mulher sair de um relacionamento. Porque quando ela pensa em sair, vem um momento bom. Aí, quando tem família, então, envolvida, filho, aí que ela pensa muito na família. Aí ela vai deixando. Porque, afinal de contas, quem é mãe sabe. Você não quer ver o seu filho longe do pai. Você não quer ver sua filha crescer sem o pai. Até mesmo a cobrança. Minha mãe, por que você separou do meu pai? Às vezes, quando ele já compreende. Então, é difícil para uma mulher que tem filhos para separar e aquela que não tem filhos, ela acredita que ele vai mudar. Porque, igual eu falei, é um ciclo de ondas. Momentos bons, ruins. Não é só tortura, não. Então, fica complicado da pessoa sair assim de cara. Não tem como. Porque quando você já está envolvida com a pessoa, você sente mais dificuldade de sair. Entrando aqui nesse bate-papo, Jefferson, tá vendo? Muitas pessoas condenam, criticam, julgam, né? Mas eu tenho certeza que nenhuma das mulheres sai de uma situação, vamos supor assim, faz ocorrência e sai lá e fala assim, vou embora tomar outra bolacha. Ninguém sai. Sai e fala assim, vou embora e ele prometeu que ele vai mudar. Vai nessa esperança. Então eu acho muito... Eu vou contar um caso. Empatia, o ser humano que julga sem conviver. Eu vou contar um caso aqui, que não foi meu, que foi de uma amiga minha. E também foi logo depois que eu separei. Ela foi agredida muito forte. Ela foi espancada na cabeça, bateu a cabeça na parede muito forte. Ela esperou ele dormir. Ela pegou os documentos dela e a carteira e ela foi embora. Ela saiu de madrugada quando ele dormiu e ficou na rua, assim, na rodoviária, até amanhecer o dia para ela ir para casa de alguém.
Ela ficou, acho que cerca de uns 15 dias escondida. Aí ele ligou, prometeu melhorar e tudo. Realmente ele está melhor. Não sei agora como está a situação. Por isso que eu falo, tem muitas mulheres que conseguem sair, mas tem muitas que conseguem voltar. Pode ser que existem relacionamentos que melhorem depois disso, mas podem ser também que, ao voltar, o relacionamento continua a ser aquilo. É bíblico, né? Enquanto a vida, a esperança ainda pode acontecer de ter essa transformação e a pessoa cair inconsciente e falar assim, não é certo, vida nova. Acho que sim. O Jefferson, Dan, a gente também não pode esquecer de um detalhe, né? Nós vivemos numa sociedade que ela é feita e é cheia de culturas, né? Que vão passando de uma pessoa para outra, são conceitos, né? Com certeza, por exemplo, o Jefferson viu várias realidades em Brasília, por exemplo, onde ele morou. Aqui em João Pinheiro, né, Minas Gerais, um estado às vezes mais tradicional, ele pensa de uma forma. O Nordeste do Brasil, ele tem outro tipo de pensamento, né? Às vezes, a mulher que trai, ela tem que ser morta. Então, são situações complexas, né? Mas, falando um pouco em cima disso aí, realmente é um ciclo, né? É um ciclo onde o agressor vai ganhando campo, né? E ele vai aumentando o nível de violência, aumentando, e ele vai testando a vítima, né? Na verdade, é isso que acontece pela experiência que a gente vê, né? Tem toda a questão da cultura religiosa, a gente não deve esquecer disso, né? O padre chega e fala, olha, o casamento é para a vida inteira, isso tem que ser eterno, né? Então, esse é um freio social que a vítima acaba tendo. Tem a questão da cultura científica, né, que é desde Aristóteles, olha o que Aristóteles, né, que foi um dos homens mais sábios do mundo, disse. Tem uma frase dele que é muito forte. Ele diz assim, a mulher é um homem imperfeito. Então isso é muito pesado. Ó. Vamos imaginar, então, desde o princípio, né, da cultura que já tem realmente esse tipo de pensamento aí. Tem também a questão histórica, né? Os ciúmes e a mulher, né, o agressor vê a mulher como uma propriedade dele. Então aí a gente vê a dificuldade do agressor, às vezes, de largar, né, aquela vítima, ou de entender que acabou aquele relacionamento, que teve um ponto final. Né? Então tem tudo isso. E tem a cultura popular. Quem nunca ouviu aquelas frases, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não se mete a colher, né? Roupa suja, se lava em casa. Então são coisas assim que vão aumentando o ciclo da violência. Dan, o assunto é muito bom e aproveitar a audiência que a gente está aqui. Tem 100 pessoas acompanhando agora no Facebook, em tempo real aí. O pessoal está gostando do bate-papo, Nayara. E é a realidade de muitas mulheres. A gente está com uma campanha aí que é o X na mão. Chegou no comércio, você mostra esse X. É uma forma de identificar violência doméstica. Porque muitas das vezes a mulher tem medo de falar. Ela fala, se eu falar, ele vai perceber e a situação vai piorar. A Nayara falou que não é só terror. Realmente não é só terror. E nesses momentos que são bons, talvez seja a maior camuflagem da situação terrível que ela acaba aceitando. Não, ele é trabalhador, ele não deixa faltar nada em casa, ele cuida de mim bem. Mas nos momentos extras ele mete o cacete, né, Dan? Ele quebra no pau e aí tudo cai por terra. Então, eu queria, Vera, você que foi policial, eu acho que não existe ex-policial, né? Eu acho que isso é pra vida toda, né? Uma vez policial, sempre policial. Mas, Vieira, eu já fui acionado algumas vezes de mulheres ligando para a polícia e não vou dizer que é verdade ou que não é verdade. Não estou aqui para isso, mas eu estou aqui para trazer a informação e sobre denúncias que a gente recebe. Estou precisando de uma viatura aqui. Meu marido me bateu. E ouvi, às vezes, do próprio policial. Olha, resolve aí entre vocês. Vieira, acontece, você sabe disso, acontece, é uma postura, eu acho que totalmente deselegante por parte de um policial que faz isso. Eu sei que não é
a questão da classe em si, porque na maioria é excelência, mas tem sempre aquele que não leva a coisa tão a sério. Fala, não, vou lá, não, isso é mulher que brigou com... Principalmente aquelas que chamam 1, 2, 3, 4, 5 vezes a polícia, e ela mesmo volta atrás na denúncia, e depois o policial fala, não, nem vou, esses aí eu já conheço. É um erro tremendo, porque se não matou na primeira, se não matou na quinta, se não matou na 10ª, mais cedo vai matar. Isso vai acontecer. Eu queria que você falasse para nós dessas experiências, de como você recebia as denúncias. Olha, Jefferson, acho que nós estamos aqui, né, para falar a verdade. Acho que a sua credibilidade diante do seu público é exatamente por isso, né? Nós não estamos aqui para colocar uma máscara. E não vamos fazer um discurso politicamente correto de forma alguma. Realmente, se existem, né, mulheres que morrem na era, é porque o sistema falhou. Teve omissão, né? E a gente percebe essas falhas gritantes. Às vezes, né, por falta de estrutura local, não vou falar só da realidade do João Pinheiro, vou falar de uma realidade como um todo, mas existe isso demais, Jefferson. Às vezes também tem um despreparo do policial ao receber aquela ocorrência, aquele acionamento, né, e ele acaba realmente cansando, porque também tem fatos nos quais a vítima, com a chegada do policial, ela já sai do papel de vítima. Então é muito complexa essa situação da agressão, mas a gente tem que falar sim, não só uma falha por parte do sistema policial, mas do judiciário, do Ministério Público, que às vezes não oferece a denúncia com agilidade, e aí a mulher acaba morrendo, um delegado que recebe a ocorrência e acaba liberando os dois, né? Eu já participei de ocorrências onde a vítima estava com a cara toda quebrada, literalmente, e saía da delegacia primeiro que os policiais beijando na boca do autor. Né? Nós tivemos, infelizmente, um caso que a gente tem que citar aqui, não devemos esquecer desse caso, que foi da morte, né, de um policial, do soldado Gomes, aqui de João Pinheiro, no qual eles se deslocavam para o plantão regional lá na delegacia em Paracatu. A viatura acabou capotando, o policial morreu, né? E, infelizmente, o que aconteceu? Aquela era uma ocorrência onde estava sendo conduzido um autor que tinha agredido a vítima na era. E chegando na delegacia, né, na verdade, outra viatura pegou aquela vítima e o autor levaram à delegacia, lá mesmo eles fizeram as pazes. Então é algo muito complexo. Acho que é interessante o Jefferson falar isso, porque vou tornar repetida. Nós não vamos fazer um discurso politicamente correto. Eu acho que a gente tem que realmente amadurecer a nossa sociedade como um todo e realmente cobrar providências de todos. Na verdade, também é a humanização daquela mulher na hora que chega no local. Porque você já chega fragilizada, então você precisa ter uma recepção mais humanizada referente a toda essa situação. E além disso, se a gente for notar, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, são ambientes extremamente masculinos, né, Nayara? Então eu vejo que às vezes a própria vítima não se sente tão à vontade, né? Não estou querendo puxar sardinha para a Polícia Militar de forma alguma, mas eu fiz um trabalho belíssimo que a Polícia Militar faz até hoje, que é o tal da patrulha de violência doméstica. O que é a patrulha de violência doméstica? É um acompanhamento pós-agressão. Só que onde eu vejo a falha no sistema da justiça como um todo, não deveria ter só essa patrulha pós-agressão, deveria ter uma patrulha pré-agressão. Né? Eu acho que esse assunto, com programas igual a esse, tem que ser mais discutidos, debatidos, né? Só para não alongar muito a minha fala, mas hoje essa questão da violência ela é tão complexa que a mulher, Dan, quando é agredida, ela ouve de uma outra mulher. Não, mas você foi agredida porque você passou um batom mais forte. Não, você deu causa. Você foi agredida porque usou um short mais curto. Então são conceitos ignorantes, né, que não justificam aquilo, né, e que as pessoas têm que começar a amadurecer. É um absurdo. Né? E a gente ouve isso. E às vezes a própria mulher que é vítima, ela introduz isso, né, dentro dela e começa a pensar que realmente ela tinha culpa naquilo.
Na verdade, a gente que é agredida, apesar de tudo, da gente ser vítima, eu confesso que eu me senti envergonhada pelo fato das pessoas saberem da situação. Tanto que quando isso estourou nas redes, na segunda-feira eu não tive coragem de sair de casa. Eu chorava o dia inteiro de vergonha. Então, assim, é um sentimento que realmente a vítima passa. Não é uma situação confortável. A gente não deveria ter esse sentimento, mas infelizmente é um sentimento muito constrangedor. Que apesar de tudo que aconteceu, das pessoas estarem do seu lado, te dando palavra de apoio, você se sente envergonhada. Deixa eu dar um adendo aqui, aproveitar e mandar um salve pro pessoal que está nos assistindo aqui. Gabizinha Silva parabenizou o Jefferson pelas falas, Nayara Santos, e Kleber Mara mandou um agradecimento para você, Nayara, e falou que você representa a luta de outras mulheres que pedem justiça na nossa cidade, tá? Até colocando aqui um pouco sobre o que o Vieira falou, que assim, nós gostamos de polemizar e nós não tem receio em jogar merda no ventilador, né, Jefferson? Estamos aqui para isso, se não for, nós para. Isso. Pois você acha assim, acontece muitos casos, igual a gente tá vendo, você acha que isso tudo é por ser pessoas conhecidas, popular, que teve essa repercussão toda? E, Vieira, você falou sobre a patrulha pós. Tem um acompanhamento psicológico? Como funciona? Igual a gente tá vendo a Nayara falar que depois do relato, ela se sentiu vitimizada, tanto que ela não teve coragem de... Então ela sofreu agressão física, agressão psicológica. Como é que funciona isso? Antes do Vieira falar, eu lembro que a primeira vez que eu fiz o boletim de ocorrência na Polícia Civil, eu não me lembro direito qual era, você pode até me falar. Eu recebi uma visita na minha casa de um psicólogo lá da Secretaria, acho que foi da Ação Social, não sei direito, que eles falaram que a pessoa que sofre por agressão tem essa disponibilidade de um acompanhamento psicológico, se eu queria esse acompanhamento ou não. Eu, sinceramente, eu não sabia que tinha. Eu fiquei surpresa com a visita deles, logo o primeiro boletim de ocorrência. Na verdade, essa patrulha, ela existe, né? Todos os boletins de ocorrência, isso não é só em João Pinheiro não, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Isso é uma política de Estado. E antes era patrulha da família, agora aí virou patrulha de violência doméstica, Jefferson. Olha a gravidade da coisa, né? Só de mudar o nome a gente já entendeu que não adiantava ser uma patrulha da família, né? Antes cuidava de casa em geral. Mas essa visita do psicólogo, ela realmente é motivada através de uma rede, né? Que é Ação Social, Ministério Público, Polícia Militar, Civil, enfim. Todos, né, tentando realmente minimizar esses casos. Porém, o que eu percebo na prática é que aqui em João Pinheiro, só para as pessoas terem uma noção, a cada 10 acionamentos de uma viatura aqui na cidade de João Pinheiro, 6 eu te garanto que são de algum tipo de violência doméstica. Aí você pensa, nossa, então 4 para os outros determinados crimes? Sim, inclusive acidente de trânsito e outros. Então, realmente é uma balança muito desproporcional. O que eu acho que a gente percebe dessa história toda é que enquanto também as vítimas não tiverem um suporte maior da justiça, e isso eu já falo aqui de cara limpa, não adianta nada a gente tentar fazer campanha de mão com X, né, e fazer outros tipos de situação para chamar a mulher. Por quê? Não adianta nada eu incentivar essa mulher a fazer a denúncia e ela não tem uma rede de apoio adequada para receber essa denúncia. Então, a gente vai estar meio que enxugando gelo. Até mesmo que eu até estava comentando isso com o Dan na hora que eu estava vendo. Eu sou aquele 0,1% que, graças a Deus, eu tive um acompanhamento de uma advogada. Eu gostaria até de parabenizar a minha advogada Silvia Teodoro. Ela foi fundamental para que isso tudo resolvesse. Mas eu sei que a realidade aqui em João Pinheiro e em vários outros lugares é que a grande maioria não tem o acesso a um advogado. Então, se já foi difícil para mim, eu já tive outros boletins registrados e realmente, se não tivesse acontecido aquele fato em via pública, assim, para todo mundo ver, seria mais um boletim que estaria sendo registrado. Imagina eu, que tenho uma advogada, foi essa demora toda
Imagina a quem não tem, que é a grande maioria. Só citar um caso, acho que para a gente não fugir da resposta, né? Porque a pergunta que foi jogada aí na fogueira foi, por ser de família influente, São né? pessoas públicas, Isso. conhecidas, pessoas que tem muito que fica no anonimato, fala assim, mas se não fosse... Olha, Então, infelizmente, os dados estatísticos mostram o seguinte, que realmente as mulheres que têm uma condição financeira menor, né, que têm um esclarecimento de formação também menor, elas às vezes demoram sim, né, elas às vezes não têm essa estrutura, como a Nayara falou, de ter acionado um advogado, não tem nem uma noção que isso é possível, conhecimento. que existe o advogado até gratuito, né, Dan? O defensor público. O defensor público. A pessoa pode ir lá e buscar um advogado gratuito. Mas eu, sinceramente, jogo essa batata quente um pouco mais adiante. Eu acho que a gente também tem que começar a cobrar mais agilidade, mais celeridade de Ministério Público, do Judiciário também. Né? A gente não tem que ficar aqui tentando enxergar a coisa de outra forma. Porque eu acho o seguinte, no caso da Nayara, uma coisa que chamou muita atenção do João Pinheiro, que eu acho que todos também viram, é o seguinte, a prisão do autor num sábado, né? Mas por que não foi no dia lá? Ô Vieira, só não perca seu raciocínio, importantíssimo você falar isso, e o Sputnik ele faz um trabalho diferente. A gente não está aqui só para dar notícia, não. Nós participamos da situação no todo, da questão do nosso município, dos nossos populares. Eu tomei ciência do assunto dias antes e questionei exatamente a questão da prisão ainda não ter acontecido. A Nayara, de início, a Nayara não queria que nada caísse na mídia. Por mais que a imprensa, e é importante, Nayara, a gente falar isso agora, porque muitas pessoas estão falando, ela está aproveitando para aparecer. E eu vou deixar uma deixa aqui importante para você saber. A Nayara não queria nem que nada fosse publicado a respeito desse assunto. O Sputnik Voz do Povo foi o primeiro veículo a tomar ciência do fato e falou com a Nayara, Nayara, se ele não foi preso até agora, ele vai ser preso, porque como comunicador, como jornalista, eu faço questão de fazer a cobrança à polícia, ao Ministério Público, para que se posicione em relação do assunto. Por coincidência, eu conversei com a Nayara uns 3, 4 dias a respeito do que tinha acontecido com ela, eu já de posse do histórico registrado no boletim de ocorrência, de conhecer ela, porque a gente é do mesmo meio, ela influenciadora digital, eu como jornalista. E eu falei com a Nayara, eu falei, vou soltar a matéria, se ele não foi preso, ele vai ser preso. Por coincidência, 10 minutos antes de eu soltar a matéria, ele foi preso. Foi exatos 10 minutos, no finalzinho da primeira matéria que foi vinculada, eu cito lá, que ele acabava de ser preso. Eu não fiz a matéria que eu queria fazer. Porque a matéria que eu queria fazer era o seguinte, por que esse cara não foi preso ainda? O cara bateu na mulher em praça pública. A mulher vinha sendo agredida na vida dela enquanto mantinha um relacionamento dentro da mesma residência. Ela separou dele e mesmo depois da separação, ele se achou no direito de agredi-la em praça pública. Então a matéria que eu queria fazer era essa, Vieira. Por que esse cara ainda não foi preso? Ainda bem que antes da matéria correr ele foi preso. Porque se a matéria corre para depois ele ser preso, eu ia cobrar muito. Eu ia criticar muito. Porque era necessário criticar. Que postura é essa? A gente sabe que é de uma família renomada na cidade. Se não fosse, é o mesmo tratado? É a mesma forma? Ô Dan, nós somos de favela. Nós somos de favela. Não, se fosse os tiozinhos da couve aqui, na mesma hora tinha descido a borracha e subido com ele. Será que é? Acho que... Vieira, você como policial, que realidade é essa? Com o rico é diferente, porque com o pobre o cacete come. A gente sabe que come. Entendeu? E eu queria que a Nayara falasse também a questão de você ser influenciadora digital. É o seu sonho. E você não está aproveitando disso agora, porque você apareceu na mídia da forma que você não queria. Você queria aparecer pelo talento, mas você apareceu em meio à violência. Mas a questão de você ser influenciadora, influenciou também nas agressões dentro do relacionamento também, Vieira? Deixa eu aproveitar antes, já que você está fazendo a pergunta para a Nayara, acrescentar um adendo aqui,
que veio uma pergunta de uma internauta muito interessante aqui, que é a sua xará, Nayara Santos aqui. Aqui nós temos influenciadora digital, um repórter, nós temos um blogueiro, criador de conteúdo, temos o Vieira, que é vereador, que também atua muito na internet, e parafraseando Detona Ralph 2, quem trabalha na internet não veja comentários, que às vezes se desanima. A pergunta é, como você está lidando com as críticas? Como que é a hora que você abre lá e vê as pessoas te desmerecendo, vendo que você é vítima? Primeiramente, quando eu comecei a ver os comentários, eu fiquei sem entender, porque claramente dá para perceber que eu não fui para agredi-lo. Eu fiquei chateada, confesso que eu chorei. Sim, e se eu falar que eu não chorei, eu estou mentindo. Tanto que eu li esses comentários à noite. Teve um dia que eu chorei até 3 horas da manhã. Porque eu já estava fragilizada com tudo o que aconteceu. Ouvir das pessoas que eu ainda causei esse motivo, sendo que eu acho que nenhuma mulher quer apanhar. Eu acho que assim, a pessoa que virar e falar que quer ser agredida, assim, para mim, não é uma pessoa normal. Então, eu não queria aquela situação. Como que eu iria causar aquela situação? Sendo que a minha única preocupação era o meu filho. Realmente, eu fiquei muito chateada. Mas, assim, hoje eu compreendo. É igual a questão que eu havia falado inicialmente. Realmente, existem pessoas e pessoas, interpretações. Por ter vinculado somente o vídeo de fora do shopping, no momento que eu vou buscar o meu filho, e a pessoa não ter conhecimento do que aconteceu, não teve acesso às imagens anteriores que foram ele gritando com a menina, ele descendo as escadas. A pessoa que vê o vídeo claramente já vai compreender o fato em si. Tanto que na hora que a menina vai me avisar, não sei se vai ser passado ou não, eu saio, igual eu falei, eu repito novamente, mexendo no meu telefone que eu estava trabalhando. Aí eu saí, ela estava falando, na hora que ela falou assim, ele não vai entregar seu filho, ele falou que você tem que chamar a polícia. Na mesma hora, do jeito que eu estava com o telefone, eu só peguei e saí. Então, assim, eu compreendo também que existem interpretações pelo fato que as pessoas não teve o acesso às imagens anteriores. No dia eu fiquei chateada porque eu estava fragilizada, mas depois eu compreendi a questão que realmente eu também poderia, às vezes, ver um fato e compreender errado, porque eu não tive acesso às imagens anteriores para ver a sequência dos fatos em si. Eu acho que só para já ir direto ao ponto, com certeza quem tem uma melhor estrutura de acessar a justiça acaba também tendo melhores resultados. Eu ouvi uma expressão hoje muito forte, que não existem advogados bons ou ruins, existem advogados mais caros e mais baratos. Isso é forte demais, porque quando a gente nota esse tipo de expressão, a pessoa que consegue ter acesso a um advogado que tem uma estrutura melhor, que tem realmente uma condição melhor de chegar à justiça, não vamos entrar aqui em rodeios. Essa pessoa realmente ela acaba, entre aspas, acessando privilégios, sim. Né? Não vamos fugir desse tipo de debate. Mas né? a polícia ela não pode agir assim. A polícia não deve agir assim, vou repetir. Não deve não, ela não pode. Não pode. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa é a parte da justiça. Agora a parte da polícia, a gente não pode esquecer de um detalhe. A polícia militar ela toma as providências iniciais, como tomou no fato dela, registra a ocorrência, faz o rastreamento. Achou ou não o autor? A partir do momento que não localizou aquele autor, aí é o que a gente fala que é toda uma romaria até chegar no resultado final, que é na mão do juiz. Que é o quê? Passou o BO para a Polícia Civil. Aí sim o delegado tem um prazo para se posicionar e pedir o mandado de prisão. Foi o que aconteceu no caso da Nayara. Então isso explica alguns dias até resolver o problema. E olha, Jefferson, pasmem, mesmo o delegado pedindo a prisão do autor, dependendo da situação, não vamos esquecer, onde é que termina o ciclo? Ministério Público, Judiciário. E aí sim, às vezes o advogado do autor pode entrar com um pedido de relaxamento de prisão, aí é onde a gente vê e muitas vítimas, com razão, ficam indignadas, né? Porque o autor foi preso, mas saiu. Né? O juiz, às vezes não é o juiz local, é um juiz de plantão em Belo Horizonte, que nem conhece o caso, recebe aquela denúncia, faz a soltura, enfim. É muito complexo. Repito, realmente não deve agir assim. Mas aí é onde eu vou voltar lá no início da nossa fala.
é muito fácil a gente, às vezes, apontar a falha e falar, foi da Polícia Militar. Não, foi da Civil. Foi do Judiciário. Não, na verdade, a falha é de um sistema como um todo. É o que eu falei. A partir do momento das agressões, no primeiro momento que o autor foi encontrado, ele deveria ser preso. Não existe essa situação de, fugiu do flagrante, relaxou prisão. Então, a gente tem que entender que, realmente, é necessário, sim, uma reforma mais estrutural. Muito mais forte nesse sistema aí como um todo. Eu não vou dizer que faltou alguma coisa, porque eu não sei se faltou. Eu sei dos fatos e contra fatos não tem argumento. Poxa, foi numa segunda-feira, dia 29, o cara foi preso no sábado. Caraca, velho, quase deu 7 dias, quase que entra pra outra semana. A justificativa eu queria ter alguma aqui agora pra falar. E outra coisa, advogado enche o saco, liga pra gente enchendo o saco, vocês dão a notícia só do que tá no BO. Quando a gente procura o autor, ou o suspeito, ou o acusado, que dá na mesma coisa, que até que a justiça condene, pra gente poder dizer que é bandido, que é criminoso, esconde. Não deixa vir falar. Qual que é o medo de falar? Não vai se Por pronunciar. por que não vem defender o negócio do jeito que acha que é certo? Vem defender o que acha que é certo. Tá aqui o espaço. Vem pra cá. Só que aqui não vai vir aqui sentar e pensar que tá no terreirinho, no parquinho de diversão, não. Aqui vai vir o seguinte, você é acusado, tenta me convencer do contrário, porque se não for pra isso que você tá vindo aqui, não precisa vir. Porque você quer convencer que você é inocente. Ou eu tô errado, Dan? Não, tá totalmente sensato, vamos colocar dessa forma, também dando respaldo ao que o Vieira falou, mas eu acho que também tem uma culpa grande que é a sociedade, que ameniza, amortiza algumas coisas. A sociedade não se cobra tanto. Vou citar um exemplo aqui, o Vieira está muito por dentro disso e acho que não foi tão explanado aqui no nosso município. O Vieira, como legislador, vai lembrar. Há um tempo atrás, foi passado um projeto na Câmara Municipal do nosso município, onde pessoas denunciadas no Maria da Penha não poderiam tomar cargo em concursos públicos. Isso já é lei, já acontece em vários outros locais no nosso país. Aqui, eu vou citar aqui, que eu acho que eu tenho liberdade para isso, que foi o autor, foi o Babu. O Babu me relatou o tanto de ligação, inclusive de mulheres, falando assim, eles batem, mas põem sustento lá dentro de casa. Você não pode fazer isso, não, vai tirar o trabalho. Entendeu? Então falta a sociedade. Justificativa falta a sociedade medonha, entender, né? ter compaixão. Igual, nós somos animais racionais, dizem, né? E mexe numa galinha lá no ninho, pega o pintinho dela pra você ver se não vai igual essa mãe fez. E o povo quer julgar, quer falar assim, foi pra cima. Gente, independente do que for, se o homem de verdade não agride, eu acho. Partiu pro momento da agressão, você pode ter todas as razões do mundo. Todas. Inclusive, Nayara, é 2 horas de visita ou é 1h30? Mas só pra dar um respaldo, você entendeu o grau que a sociedade não faz a parte dela? De entrar num ponto de falar assim, defender o errado, falar assim, não, ele bate mais juízo que não dentro de cabe. casa. Faz juízo que não Eu cabe. vou relatar um Só acontecimento. rapidinho, só a Nayara responder. 2 horas ou 1h30? Então, na verdade, no dia, a babá do Roso, ela estava com suspeita de Covid. Ela me informou isso no domingo. Aí, como eu não queria que atrapalhasse a visita assistida, até mesmo para não prejudicar a convivência do pai, a visita dele, eu pedi uma amiga minha que estava trabalhando, se ela poderia estar levando ele no horário de almoço. Como o horário de almoço dela era 1h30, foi por isso que ela falou que seria 1h30, porque ela estava me fazendo um favor. Agora, como que eu iria mandar uma pessoa que estava com suspeita de Covid para acompanhar o meu filho de 1 ano de idade, até mesmo ele, se ele fosse levar para a mãe dele, uma pessoa que é idosa. Então, assim, para preservar a saúde das pessoas, até mesmo que nós estamos em uma pandemia, eu pedi outra pessoa que levasse e ela estava em horário de trabalho. Então, por isso que foi só 1h30. Mas a hora determinada? Não tinha uma hora determinada de visita. Não tem um horário total. Falar, ele tem direito a ficar 2 não. horas. Foi comunicado ele, a menina até me relatou que ela explicou para ele que ela estaria em horário de almoço, que poderia tal dia, tanto que a minha advogada, no dia que marcou, já havia avisado para o advogado dele que seria essa 1h30 por causa desse acontecimento e que na mesma semana iria marcar uma outra visita que poderia durar mais tempo.
Então, assim, já estava ciente, não sei se o advogado dele chegou a informar para ele, mas ele já tinha conhecimento que seria 1h30 por causa do horário de almoço da menina e que na mesma semana ele teria acesso a visitar o Roosevelt novamente e poderia ficar mais tempo. Então, por isso que eu não entendi o motivo pelo qual foi... É nesse ponto que eu quero chegar. Motivos. Ah, é 2 horas, Jefferson. Ele teve 1h30. Por isso que ele fez. Ah, não, ele tinha direito a 10 horas, mas ele só teve 1h30. Ah, não, ele pode ver 2 vezes na semana, mas ele só viu uma vez e foi 1h. Não existe motivo para bater mulher. É isso que eu quero deixar, Dan. Não há como justificar bater em alguém. Não cabe. Então, assim, se eu fosse advogado de defesa, sinceramente, pedir que a justiça olhe para a situação de uma forma a olhar talvez os antecedentes, porque a situação em si não tem justificativa. Se Maria da Penha é para 5 anos, o cara tem que ir preso 5 anos. Não tem que olhar, argumentar que os motivos foram esses. Qualquer motivo que gere a agressão, ele tem que pagar, porque a agressão não justifica, Dan. Só pontuando uma curiosidade que eu acho que muitos espectadores estão no momento, Nayara, foi a primeira visita assistida ou já teve outras visitas, tempo, só para o pessoal ficar a par desse detalhe? Na verdade, seria a segunda visita. A primeira foi de quanto tempo? A primeira visita ele não compareceu. Foi marcada. Você não pode reclamar de tempo, né? Foi marcada uma visita anteriormente, no qual ele iria pegar o Roosevelt na casa dessa babá que estaria de Covid. Ele não compareceu ao local, no horário, nem depois do horário. E essa seria, no caso, a segunda visita, porque a primeira ele não compareceu. O Jefferson, eu acho que tem 2 pontos que a gente não pode deixar esse programa passar e a gente não pontuar. O primeiro são os tipos de violência, Nayara, que eu queria falar rapidamente sobre eles. É interessante, porque aí a mulher vai se perceber se ela está ou não numa condição dessas. E os direitos, que eu acho que a gente tem que também caminhar para esse tipo de assunto aí, mas daqui a pouco a gente cita os dois, né? Principalmente os tipos e o que são os direitos dela ao sofrer esse tipo de agressão. Vamos para os finalmente, Dan, que o nosso cronômetro Lauren, ele já deu o grito ali que está na hora da gente partir para os encerramentos. Deixa eu já dar uma introduzida nessa pontuada do Vieira aí, antes dos finalmente. Deixa eu relatar aqui igual, eu enquanto espectador, vou ser sincero, eu fico indignado de ver algumas pessoas nas redes sociais falar alguns absurdos, principalmente mulher, tá faltando empatia nesses quesitos. Mas falta, igual eu falei, falta um pouco de cultura, de conhecimento. Eu vou relatar um caso o machismo é terrível. Não, vou relatar um caso que aconteceu bem próximo de uma pessoa que cuida de uma outra no salão de beleza. E a mulher arrumou o cabelo, um namorado espancou ela largou o namorado. Depois passou um tempo, ela foi arrumar o cabelo, já tinha outro namorado. O namorado arrancou o cabelo dela, que não gostou do cabelo. Aí a pessoa que estava no salão falou assim, nossa, que infelicidade a sua, hein? Segundo namorado seu que te bate, ela falou, não, ele não me bateu, esse não me bateu, não, só arrancou meu cabelo. É uma violência. Só arrancou o cabelo. É uma violência, então as pessoas têm que entender esse grau, sabe? Que nós não estamos aqui dando destaque para acontecer, nós estamos tentando abordar a situação para que isso acabe. Para que esse tipo de coisa acabe, para que tenha o conhecimento de que é errado. Até uma situação que essa cultura da violência ela está sendo abordada no mundo todo. Inclusive tem um filme na Netflix, de uma americana com o filho dela, que eles mostram toda a estrutura de suporte à questão da violência doméstica e abordam principalmente, eu até esqueci o nome do filme, é um nome esquisito, um trem assim, um treco lá esquisito lá. Mas o filme é muito bom. É uma série, na verdade, né? E eles abordam essa questão da violência psicológica, a tortura psicológica. Que é a pior que tem. É a pior que tem. E isso faz que a denúncia não chegue. Isso faz que a situação se agrave e passe para os filhos que crescem vendo o que a mãe vem sofrendo e passa a ter uma vida também de aceitação, porque ela passa a viver a tortura do pai. Quando entra no relacionamento
Fala, minha mãe suportou. Quem já não ouviu dos antigos dizer, ele me traía mesmo, mas eu casei foi com ele, tem que ir até morrer. Isso acontece demais. Infelizmente tem muito religioso também que bota as mulheres numa situação que, pelo amor de Deus, o cara deveria criar vergonha na cara de falar o nome de Deus. Que diz, casou, tem que ir até o final, porque senão se separar, Deus abomina. Tem que lembrar que na hora de casar, talvez nunca teve a bênção de Deus, que casou com qualquer um e nunca buscou de Deus. Aí na hora de separar, vem os pastores que não é com eles, né? Os padres, os feiticeiros, os líderes religiosos que não é com eles, né? Eles que estão vivendo, que vão dizer, se separar, tá pecando, tem que aguentar. Aí vivo debaixo de cacete, né? Ora é uma flor, 10 é varada de espinho nas costelas, e a mulher tem que aceitar, porque a religião abomina a separação, a sociedade não aceita porque largou o marido. E o caso da Nayara. Nayara é influenciadora digital, eu conheço, o Dan conhece, a galera da cidade conhece. Mas tem uma senhorinha que tá caindo no cacete nesse exato momento. E nós não vamos saber. Nós não vamos saber. Primeiro, ela tem medo de ir na polícia, né? E a sociedade não liga também. O excluído que se lasque. Eu sou de periferia, eu cresci em favela. O Dan é a mesma coisa. A gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando é famoso, quantas agressões a gente não tá vendo nos últimos dias? Principalmente, parece que até uma coisa, né? Foi preso hoje o menino lá do Late Coração, né? Foi preso por agressão, por violência doméstica também. Vai latir na cadeia agora, né? Mas é uma situação que, com artistas, deixa eu te cortar. Tá tomando uma notoriedade muito grande, principalmente com o advento da rede social. Deixa eu te cortar aqui, dá uma pontuada que um tempo atrás teve com um DJ aí, super famoso, né, Jefferson? E muitas pessoas aqui, inclusive da nossa cidade, olha eu perdendo seguidor daqui a pouco, muitas pessoas aqui da nossa cidade fazem um absurdo um trem desse. Mas hoje, quando é a estaca no próprio olho, enquanto era o cisco no olho do outro, tá aí descendo a ripa. Tá aí do outro lado, apoiando o agressor. Mas quando era longe, quando era um famoso, nossa, isso é um absurdo. Muita hipocrisia, cara. Olha, Jefferson, então, só pra gente caminhar pra esse final aí, né? Tem que terminar, né? Tem que terminar. O assunto é muito bom, né? O Dan fica me enrolando, a gente não faz, né, Dan? Os duplo impacto, né? Aí quando tem, fica, né? Nós não quer parar, né? Empolga. Mas é o seguinte, 24 horas. A gente tem que falar. Vocês falaram muito bem da questão psicológica. Tem a agressão física, né? Que é aquela que vai deixar marcas, socos, enfim. Tem a questão da violência sexual. A gente não deve se esquecer disso. Por mais que a mulher não tenha um consentimento daquela relação sexual, ela pode estar casada com o camarada, que é uma violência, né? Tem a patrimonial, que é aquele cara que rasga roupas, Nayara. Ele destrói objetos, né, por ciúme. E também tem a questão moral, né? É uma violência que é entendida na conduta que configura aí calúnia, difamação, né? Fala mal da mulher depois que se separou e assim por diante. Só para falar também mais numa fala final aqui da minha parte, a mulher que está sofrendo isso, qualquer tipo de situação dela, ela não tem que entender a violência só com aquela questão física, né? Todas essas que a gente falou são violência também. E muitas pessoas não sabem disso. Na verdade, a maior parte das pessoas não sabem disso. Ela tem direito de ir, e isso funciona, tá? Isso aí a gente não vai colocar essa culpa nas unidades policiais, não. Tanto polícia militar quanto civil fazem isso muito bem. Eu já cansei de fazer isso quando estava no serviço ativo. Ao chegar num quartel da polícia militar ou numa delegacia da polícia civil, é obrigação do policial acompanhar a vítima, ir até a sua residência e tirar os seus pertences, né, seus objetos de higiene pessoal, documentos. E os móveis que estão na casa? Não tem como o policial ir lá e acompanhar a pessoa, esse copo é seu, aquele é da outro. Não é fazer a mudança, Jefferson, isso tem que ficar claro. Mas essa intervenção inicial é obrigação e a polícia faz isso. Faz isso. Pode ser de dia, de noite, madrugada. Então isso é um direito. As mulheres têm que estar atentas a exercer e acionar esse direito. E elas então podem ir a um local seguro. O que seria esse local seguro? Então a viatura tem que levar ela lá em Paracatu, que é a mãe dela, dependendo da situação, sim. Dependendo da situação, sim. Dan. Mas
não tem nenhum familiar aqui, não tem um local que ela tenha uma segurança aqui. Então a viatura faz isso, né, até um acionamento. E em casos mais complexos também existe uma situação, uma mulher de um traficante, por exemplo, ela sabe de muita coisa. Existe também uma proteção do Estado, onde essa mulher vai para outro endereço, ela muda os documentos dela todos, ela vai para uma residência onde o Estado até paga para ela viver o resto da vida lá, porque ela tem esse tipo de proteção. E uma última informação que muita gente não sabe, né, e que a gente tem que passar aqui para esclarecer. E se for uma lésbica que agredir uma mulher? É um casal de 2 mulheres, e aí? É Maria da Penha do mesmo jeito. Maria da Penha do mesmo jeito. Então a gente tem que também deixar isso claro, né? A violência, como eu falei no início, é contra o gênero feminino. Não interessa. Ah, e se for uma batida de trânsito entre 2 vizinhos? Cai na Maria da Penha e o homem agrediu a mulher? Nesse caso, não. Porque a violência ela tem que ter um âmbito intrafamiliar. O que seria isso? Um avô que agride uma neta que mora com ele. Um irmão que agride a irmã que mora com ele. Ah, se não mora junto. Não, aí é intrafamiliar. Interessante, porque Maria da Penha não é só para marido e mulher. Não. É bom você deixar isso então bem vamos claro. deixar isso bem claro. E em contraponto também, lembrar que a Maria da Penha também serve para o homem que é agredido dentro de casa. Apesar que tem uma certa vergonha, mas também o homem também desfruta dessa lei. Isso. Então, nós tivemos até um caso de uma policial, né, que era feminina, né, uma mulher, que ameaçava o homem, né, e esse caso tomou repercussão nacional, aí, com arma, com tudo, né, e ele não era policial, e ela foi presa e enquadrada na Lei Maria da Penha. Então são avanços, né, da lei. Tinha muita gente que criticava isso, mas as pessoas têm que saber exercer o seu direito. Viu, amor? Cuidado aí, viu? Lei Maria da Penha, tá? Para homem também, viu? Cuidado, tá? Viu, Dan? Você já estava sabendo aí, já avisa para toda lá. Eu já estava ciente, eu aviso direto. A hora que levanta o chinelo para mim, eu falo Maria da Penha. Maria da Penha. E é importante você buscar os seus direitos. Nayara, quero agradecer muito a sua atenção e te dizer que você pode contar com o Sputnik Voz do Povo. A gente está aqui para te dar o suporte que você precisar em relação à sua situação. Nesse caso, você se tornou notícia nacional, apareceu em todos os veículos de comunicações, acho que possíveis no Brasil. Tenho certeza, do fundo do meu coração, que não era a forma que você queria aparecer, você que sempre busca o seu espaço, né, tem o seu público, e hoje eu tenho certeza que a mulher, as mulheres, ela tem mais uma defensora. Acredito que hoje você faz parte dessa bandeira do não à violência doméstica, não aos abusos, à tortura psicológica, a todos os tipos de traumas que uma mulher pode viver dentro da sua casa, onde é para ela ter paz, onde é para ela ter o conforto de um lar. E eu tenho certeza que hoje você faz parte, pelo que você viveu, pela casca que você criou, porque cria, né? Eu tenho certeza que você é mais uma entre várias para defender essa bandeira, que a mulher ela tem que se posicionar e não aceitar. Porque chega uma hora que tem que fazer alguma coisa, porque senão o final pode ser muito trágico. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui, expondo sua vida, expondo o que você passou, acreditando no nosso trabalho. Eu fui a primeira pessoa do meio de comunicação que você conversou, e a mim você expôs a situação com confiança, sabendo que eu não ia expor a sua vida. Eu te agradeço por isso, e o nosso veículo está à sua disposição. Eu agradeço o Vieira por ter vindo aqui, aceitado mais uma vez o convite, de muitos que ainda vão ser feitos. E vou finalizar com vocês e seguir com o Dan aqui, para a gente fazer as nossas considerações finais. Obrigado, Nayara. Obrigado, Vieira. Antes eu queria aproveitar o espaço de finalização da Nayara para dar voz e saber como é que tá seus trabalhos pós. Eu sei que teve a minoria que foi horrível nessa situação, mas João Pinheiro te abraçou. Como é que continua seus trabalhos? Como é que tá o andamento? E é até singular a gente falar, mas expõe suas redes sociais também para quem quiser contratar a Nayara, né?
Então, após esse acontecimento, graças a Deus, eu tive apoio dos comerciantes daqui da cidade. Continuo fazendo os meus trabalhos, até mesmo que a vida tem que continuar, porque eu tenho um filho que depende de mim, que eu tenho que sustentar e criar. Também, aproveitando a oportunidade, amanhã, às 18 horas, eu vou dar uma entrevista para a Jovem Pan News, com o William Tavasses. Aí, quem quiser acompanhar também, eu coloco à disposição. Queria agradecer tanto o Dan quanto o Sputnik pela oportunidade e também dar um recado para as mulheres que estão passando por essa situação, que passaram. Eu recebo muitas mensagens de socorro, muitas mensagens de mulheres que passaram por isso e às vezes não tiveram coragem de falar com outras pessoas e se sentiram abraçadas por mim. Você não está sozinha. Se você está passando por essa situação, saiba que vocês encontrarão em mim um apoio a mais. O que eu puder estar ajudando vocês se sintam abraçadas, pois eu, melhor que ninguém, compreendo vocês. E sim, tem formas, maneiras de vocês estarem resolvendo. É só vocês irem atrás e buscarem os seus direitos, pois existe sim. Por isso foi até importante esse debate, para esclarecer para muitas mulheres que não sabem como sair dessa situação, como tomar providência. Sim, tem solução, basta você querer. Eu acho que a última frase que eu deixo, né, para quem nos acompanha, a audiência estourada aí, né, Jéssica, que a gente viu, e que essas pessoas levem adiante, né, tudo aquilo que a gente conversou aqui, mas nunca se esqueça que a justiça pode até tardar, mas ela não vai falhar, né, e o caso da Nayara foi prova clara disso, né, a gente viu que não adianta ser poderoso, de família influente, filho de A ou B, né? A gente não está aqui para criticar ninguém. A gente sabe que em todas as situações nós temos aí pessoas positivas, negativas, né? E existem fatos que a gente não vai julgar de forma geral. Mas existe saída realmente, né? A justiça pode tardar, mas ela não vai falhar. Então, busque os seus direitos, se empodere dos seus direitos, né? E saiba que você pode evitar muito sofrimento se souber exercer esses direitos. E respondendo o Dan, que eu não respondi, meu Instagram, para vocês que não me acompanham ainda, é Nayara com Y, nayaraoliveira.oficial. Caso vocês quiserem mandar mensagens, tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato lá. Então, agora vem em mim, Dan, porque eu tô facinho com a confusão, velho. Pagar pensão, cara, não é título de honra, não. É obrigação. Pagar pensão não te faz melhor pai do que pai nenhum. É obrigação de homem. Não é princípio de pai, não. É de ser homem. De cumprir com as suas obrigações. E não te dá o direito, situação nenhuma, de bater em ninguém. Nem mulher, nem homem, nem mulher. Cara, vamos acordar para a realidade. Eu respeito a opinião de todo mundo, Dan. Que eu acho que todo mundo tem sua opinião. Não sou obrigado a concordar com ela, não. Mas respeitá-la é uma obrigação minha, respeitar a opinião de todos. Mas tem umas coisas, cara, que dá nojo. Como que você consegue defender uma agressão em praça pública de uma mulher que ela não tem condição nenhuma de se defender contra um homem que é 2 vezes mais forte do que ela? Cara, pelo amor de Deus... Eu vejo os argumentos infundados, Jefferson, é igual nós falamos mais cedo, igual nós conversamos. Começando, tem gente que fala assim, ele tinha 2 horas e deixou 1 hora. Quem pegou o barco andando, quer sentar do lado do motorista, abrir a janela e pedir liga o ar, tá boiando porque foi citado aqui que teve a primeira e ele nem compareceu. Ponto. Então, tava tão interessado... Vamos lá. E prosseguindo, aí você vê as pessoas falar assim, pô, foi pra cima. Para, gente, de esperar a polícia. Quantas ocorrências Talvez ela a polícia fez? chegava no sábado. Quantas ocorrências fez? Quantas Chegava ocorrências no fez? sábado. Aí não pode ir pra Você cima. sabe, Não não, dá, você sabia, pra entender as coisas, eu não sou policial, não sou advogado, mas eu estudo pra caramba. E eu criei um filho sozinho. Eu criei sozinho. Eu separei da mãe dele, ele tinha 1 ano e meio.
Eu fui um pai que andei o Brasil todinho com a mochila e um moleque amarrado no pescoço. Eu vivi assim e criei. Meu filho tá ali hoje, tem 18 anos, né? Graças a Deus, é uma ótima pessoa. A questão de argumentar como que você pode, em determinado momento, agredir alguém vendo seu filho indo embora ou ficar quieto, se fosse eu, chegava, eu sou professor de cabelo, eu chegava de benção nos peitos, jogava o peão longe de tomar meu filho de volta. Pra quem não conhece e não sabe, se o pai vai embora, e se ainda não tem uma definição na justiça de com quem fica a guarda da criança, a mãe só toma de volta a criança se a justiça posicionar que sim. Porque quem tá com a criança no momento tem a guarda de fato, antes da justiça julgar. Se você leva a criança para sua... Você separou, tá separado. A criança fica com o pai. E aí ele fala assim, o pai levou para casa e fala, olha, daqui você não pega. Só depois que o juiz posicionar. Você sabia que você vai esperar correr na justiça pra você pegar seu filho de volta? Nesse caso ainda E aí? Nesse caso ainda tem um agravante, igual assim, Nayara, essa colega sua foi um anjo, porque se ela não te avisa e ele sai, pronto, É isso a história que eu tô era falando. outra. Ia ter que esperar a É. justiça posicionar. Aí do um lado tem uma moça solteira, mãe solteira, é pobre, que ela não é rica, ela tem que trabalhar pra caramba pra pagar as contas dela. E do outro lado tem uma família de muita influência, que eu tenho certeza que não apoia os erros do rapaz. Eu tenho certeza disso, porque é uma família, quando a gente fala de grande colocação na sociedade, não é porque é rico, não. É porque são conhecidos por uma postura idônea. Porque tem uma história escrita Porque em João tem uma Pinheiro. história, é uma família digna de respeito. Então eu tenho certeza que partindo da família, eles não vão apoiar O essa errôneo. situação. Só que fica parecendo assim. Não é porque é uma família idônea que a situação não vai desenrolar. Não. Eles são idôneos, não é questão de dinheiro, não. Mas se fosse uma outra questão, que fosse uma família pobre, uma família favelada, as conversas eram diferentes. Mas sendo ela a parte mais frágil da história, se a criança vai para a casa do pai e ainda não tem um posicionamento da justiça, Dan, definindo com quem está a guarda definitiva, a guarda de fato estaria com ele. Ela ia ter que aguardar o processo correr na justiça para poder ter o menino de volta pros braços dela. Meu filho, se é eu chego de porrada e tomo, Dan. Porque Não, meu filho, é o sofrimento da mãe ali, ela que cria, ela que luta. É o que eu citei, nós somos animais, é o instinto animal. Você vai lá e mexe no ninho de uma galinha que acabou de chocar os pintinhos, vai lá e mexe numa ninhada de gato ou de cachorro pra você ver se a mãe não avança em Vai você. lá no cachorro mexendo na ninhada. Então, vai lá, e nós vimos que nós presenciamos o mais puro instinto animal nesse momento, que ela foi a mãe em busca do filho. E tem gente que insiste em falar que partiu pra cima. Ponto. Eu cresci com duas frases que foi muito dita aqui hoje, que é em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Discordo erroneamente, porque se não coloca a colher, vira Omissão tragédia. de socorro é crime. Vira tragédia. E, pô, em mulher não se bate nem com uma flor. Se realmente tivesse ido pra agressão, sei lá, virasse as costas, alguma coisa nesse sentido. Mas vê explicitamente que não, mas estão tentando, sabe como é que é? Desfigurar a realidade. Hoje, infelizmente, Desvirtuar existe muita os fatos. desestruturação do ocorrido, entendeu? Então tentando desvirtuar os fatos. Aqui a vítima é ela. A vítima é ela. Não vem vitimar uma... E outra, é porque eu não mostrei a quantidade de agressão verbal que essa moça viveu. A quantidade de vezes que ela foi humilhada na porta da residência dela por ele tratando mal as pessoas na residência, botando pra correr. Porque ela é influenciadora e trabalha com a imagem. Ela trabalha com a exposição dela para ter a quem ela vendeu um produto, que são as empresas. Ela depende disso. E, na maioria, eu tenho imagens correndo com as pessoas. Né? Então, assim, não vem me dizer, não, aquele dia ele agrediu. Jefferson. Não, ele já vinha metendo cacete, não só na questão da agressão física, mas na agressão psicológica. Eu estou falando de uma forma daquilo que eu tive acesso, que eu tive acesso a conteúdo que não foi vinculado por nenhum veículo de imprensa, e eu não vinculei porque, como ela falou, ela, como vítima, ela estava envergonhada de sair na rua no dia seguinte. Então, eu, como jornalista, eu agi diferente da classe. Porque eu tenho certeza que
na grande maioria, iria soltar tudo que viesse na mão. E eu filtrei um conteúdo que não foi vinculado em lugar nenhum. E se ela um dia ela quiser vincular, ela vai vincular, não vai partir por mim. Mas eu vi o que essa moça passou dentro da casa dela, para depois ela ter que passar na rua, para depois ela ter que passar em uma situação totalmente diferente onde ela busca a liberdade agora e ainda ficar apanhando em rua de ex-marido. A pior coisa que tem é você estar do outro lado do dedo. Mas às vezes tem 3 dedos apontados e a pessoa não se toca, né, cara? Foi citado aí. Tem muita gente que começou conhecendo a Nayara agora. Infelizmente, ela ganhou uma fama, uma popularidade por conta disso. Mas eu falo escancarado. Nayara tá aqui, ainda no estúdio, se eu estiver mentindo, que me corrijam. Mas nós já vimos várias vezes nos stories dela ela pedir socorro por conta das coisas que vinham ocorrendo. Uhum. Então, as pessoas querer julgar uma convivência, ótimo, igual ela falou, teve flores, mas também teve espinhos, entendeu? Querer julgar por aquele momento que é tenebroso, quem passa o pano pra isso. Ela iniciou um jardim acreditando que era verde, cheio de belos aromas. Quando ela viu, ela tinha plantado um monte de cacto, então, que é verde e cheio de espinhos. E ela foi vivendo nisso daí e teve hora que ela teve que sair. E aí vem a arbitrariedade de um ser que se acha dono da razão e dono dela para poder decidir sobre o que ela tem que fazer na vida dela. Teve uma velhinha de 90 anos. Ela chegou em mim e falou: Jefferson, casamento não é batido a prego. E não é mesmo, não. Casamento é para ser vivido bem. Para ter paz dentro de casa. Se você não tem paz dentro da sua casa, dá uma avaliada no que você está vivendo aí. Porque essa vida aqui vai passar, o seu tempo acaba, os bens materiais ficam, a sua profissão fica, os seus status fica. Agora, o que você está vivendo? Como é que está a sua vida? Porque se te faltava hoje um motivo para você olhar para a sua vida e dizer: eu estou sendo vítima de violência doméstica e eu não tenho coragem de falar, hoje você viu que você tem que ter coragem de falar e você tem que se posicionar. Se faltava um motivo, tá aí a Nayara, um motivo para que você, que é vítima de agressão psicológica, de agressão física, se posicione. Hoje a intenção dessa live foi trazer o que aconteceu com ela, para que não aconteça mais com vocês. Nós não estamos aqui para deixar a Nayara famosa, nós não estamos aqui para dizer que o Sócrates é um bandido, que o Sócrates é isso e aquilo. Não, não nos cabe condenar ninguém. Mas os fatos mostram uma situação onde ela é vítima, onde ela foi agredida, onde ela foi exposta ao ridículo em público, sendo estrangulada e depois ainda, quando apartada toda a situação, ela deitada no chão, ele ainda desfere um chute contra ela. Então, eu não tenho dúvidas de quem é vítima na história. E para quem defende esse tipo de coisa, se quiser sair da minha página agora e não voltar nunca mais, eu te agradeço. E eu vou mais além. Quem defende esse tipo de coisa é pior do que o agressor. Sim. Porque tá inflando combustível. E para nós mais ou menos chegar no final, porque fala assim, apresentou o problema, mas não apresentou solução. Gente, é o seguinte, em João Pinheiro tem o Conselho Municipal da Mulher. Você que é vítima de coisas desse tipo, procure a Secretaria de Ação Social, lá você tem tudo, você tem psicólogo, você tem advogado público para te ajudar, para te assessorar. Só que o importante é você, enquanto vítima, enquanto pessoa, fazer a sua parte, porque é difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Então, se você se sente vítima, claro, polícia, tudo, mas vai lá, procure conversar com um psicólogo, fala que vai na casa de alguém, vai lá na Secretaria de Ação Social e procura saber sobre o Conselho Municipal da Mulher para te dar respaldo e te ajudar nessa situação. Porque ninguém merece esse tipo de coisa. Todo ser humano é digno de respeito. Dan, e a defesa do Sócrates entender que querem se posicionar, o espaço está aberto. Livre. Totalmente para vocês virem aqui e colocar a versão, né, dele, que eu tenho certeza que vai em busca de inocentá-lo. Vocês têm todo espaço para vir aqui. E eu vou continuar sendo eu da mesma forma, para grande, para pequeno, para feio, para bonito, para qualquer um, eu vou ser sempre eu. E aquilo que eu tiver que falar, eu vou falar na cara de qualquer um, independente de quem seja ele, se é poderoso ou se não é poderoso. Porque para mim essas coisas nem existem, não existem.
E medo de morrer também, a gente não dá pra ficar tendo essas coisas não, porque a gente só morre uma vez, então você vai morrer só uma vez, quando morrer... Quem não morre não vê Deus, né? Então eu não quero partir daqui sem ter feito alguma coisa que preste. Então eu dedico meu trabalho a fazer as coisas voltadas para a verdade. Então o espaço está aberto. E para quem quer denunciar, você está com medo? Me manda aí no Zap. Me manda aí no Messenger da página. Entre em contato com o Sputnik Voz do Povo, que você não precisa ser denunciante, não. Nós vamos colocar uma setazinha no poder público, né? No poder de segurança pública. E essas situações elas passam a ser monitoradas. E quando vê, o seu algoz está sendo vítima de uma batida da polícia em flagrante. Ele vai preso ali no momento de uma agressão, tem arma escondida em casa, tá ameaçando a esposa, ela não tem coragem de denunciar. Deixa eu te falar um negócio. A imprensa, ela tem um poder maravilhoso. Ela não precisa dizer quem foi que disse. E nem juiz nenhum vai obrigar um jornalista a dizer sua fonte. Nós somos resguardados pela Constituição Federal. Então, a um jornalista que você confie, traga a sua denúncia. Seja ela qual for. A sua fonte vai ser preservada. Você vai ser preservado. E a situação ela pode ser mudada, né? Então, fico aqui, deixo esse recado. Pessoal, a partir, acredito, da próxima segunda-feira, o jornal Impacto Notícias na Certa FM, o informativo regional, onde a gente vai trazer as principais notícias da nossa região do Noroeste Mineiro, do Brasil e do mundo, mas focando sempre aqui na nossa região. Você vai estar sintonizando na 101,5 Certa FM. Pode acompanhar também no Facebook, YouTube, Instagram, no site do Sputnik Voz do Povo. Segue as redes sociais do meu amigo Dan, ele tá lá no Instagram, Eu Sou Dan. Tem o canal Todas as redes Se Apresente. Todas as redes sociais nossas é Eu Sou Dan. Aproveitando, deixa eu fazer meu jabá aqui também. Amanhã tem a live do meu parceiro Warley Mensageiro da Fé, às 8 horas da noite. Eu vou estar lá como mestre de cerimônia, participando, entendeu? E aproveitar, tá chegando período de festas, de Natal, período que o ser humano passa a refletir mais, passa a amar mais o próximo. Então, gente, o que você fizer nesse período, seja durante o ano inteiro de 2022 e assim pra frente também. E é isso, queria mais uma vez agradecer a todos que estiveram presentes, agradecer aos nossos convidados. Jefferson, eu tô aí pra somar sempre. E lembra, gente, a mudança que você quer no mundo começa a partir de você. E vou repetir o que eu falei. É difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Problemas todo mundo tem. Ah, mas era uma pessoa que vivia assim, igual nós falou. Ninguém vem com estrelinha na testa. E ama muito, dê amor. Mas antes de dar o amor, você tem que se amar primeiro, ok? Não se curve às coisas ruins, beleza? Tamo junto, Jefferson. Passando dificuldade, pessoal, chama a gente, entra em contato com nós, vem pra cá, vem fazer o seu pedido de ajuda aqui. Tá precisando de cesta básica, uma situação de saúde que não consegue resolver, é uma situação jurídica que você não consegue resolver. O Sputnik Voz do Povo, ele tem a questão social no DNA. E agora a gente vai estar trazendo você para a sintonia da rádio, onde você vai ter a possibilidade de estar trazendo seu pedido de ajuda para pelo menos 5 municípios da nossa região, pelo sinal de rádio, além da internet, onde nós chegamos a 3 milhões de pessoas por mês. Eu não tenho 3 milhões de seguidores, eu tenho 3 milhões de público todo mês, graças a Deus. Esse é o trabalho do Sputnik Voz do Povo. Obrigado, Vieira, obrigado, Nayara. Nas partes de operação, Alane Alves controlando mesa, segurando as câmeras funcionando, nossos áudios. Na parte de cronometragem ali, a nossa amiga Lauren fazendo hoje o nosso cronômetro ali. Já estouramos mais de meia hora aqui. Ela braba demais ali. A gente vai finalizar por aqui. Compartilha, curte a nossa página, segue as nossas redes sociais. E vai ter próxima, né, Dan? Vai. Agora, entrando em 2022, vamos nos organizar, beleza? Vamos nos organizar. O Dan é muito enrolado, vocês não têm noção.